Na tarde desse sábado, o Santos pode acabar sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Paulista. E essa história, esse fato todo, me chamou a atenção para uma coisa. O Santos, ele faz parte de um grupo de 3 clubes que nunca caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado do São Paulo e do Flamengo. Só que se o Santos for rebaixado para a Série B do Campeonato Paulista, ao lado de São Paulo e Flamengo, além de nunca rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele passa a ter ali no seu currículo um rebaixamento para a Série B do Campeonato Estadual. Isso mesmo, o Flamengo foi rebaixado no Campeonato Carioca de 1933 e o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista de 1991. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente para contar para vocês a história, tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos e quem sabe a gente vê a história acontecendo hoje mais uma vez com o Santos. Tomara que não, mas pode acontecer rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Campeonato Brasileiro não, Campeonato Estadual de 2022. Vamos conversar sobre isso antes de começar rapidinho. Faltam 8 pessoas para eu bater 300 inscritos aqui no canal. Então se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente bater essa marca. Se você já for inscrito aqui, o seu like já ajuda pra caramba a gente a crescer. Mas enfim, vamos sem muito mais delongas. Isso por si só já é uma delonga, mas enfim, vamos conversar sobre o tema aqui para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, em 1933 o Flamengo foi rebaixado no Campeonato Carioca, mas não disputou a Série B de 1934. Para você entender mais ou menos o que aconteceu nesse ano, você precisa entender primeiro o momento histórico que o futebol vivia. O futebol ali, até os anos 20, vamos supor assim, ele era 100% amador. Os clubes, sabe clube de piscina? Sabe clube que você compra o título de sócio, vira sócio, paga uma mensalidade por mês e vai lá curtir a piscina, as quadras, enfim. Os lazeres que o clube oferece, todo bairro tem um clube de lazer. Então, os clubes até a década de 20, eles eram basicamente isso. E os jogos entre Botafogo, Flamengo, Vasco, etc e tal, eram jogos entre os sócios. Eram jogos de basquete, remo, futebol, tênis, entre os sócios do Botafogo, os sócios do Vasco, os sócios do Fluminense, do América, do Bangu, do Flamengo, enfim. Era isso, era um sistema completamente amador. Quando entra os anos 20, já começa ali a ter uma certa remuneração de pagamentos de premiação, pagamentos de bônus para jogadores. Não havia salário ainda, até porque era proibido na época. Ser profissional, ter um futebol profissional era proibido. O futebol ele era completamente amador. E liderados pelo Fluminense aqui no Rio de Janeiro, os clubes cansaram do amadorismo, queriam instalar o futebol profissional no Rio de Janeiro, só que Fluminense, Vasco, América, Bangu e Bom Sucesso eram 100% a favor do modelo profissional no futebol. Todos os outros clubes, Flamengo, Botafogo e os outros pequenos, eles eram contra, 100%. Eles queriam que ficasse mantido o amadorismo do futebol. Isso desencadeou numa briga. Então, o Campeonato Carioca de 1933, ele houve uma ruptura. Houve 2 campeonatos. Um com 5 times que queriam a profissionalização do futebol, então eles próprios decidiram, independente da CBD, que era a Confederação Brasileira de Futebol, e da FIFA, eles decidiram fazer o campeonato deles e de forma profissional. E a CDB e a FIFA, elas chancelaram o Campeonato Carioca em tese oficial, que era o campeonato organizado pela AMIA. A AMIA era a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Essa era a entidade reconhecida como a oficial pela FIFA e pela CBD da época, que era o torneio amador, onde tinha lá Flamengo, Botafogo, São Cristóvão, Olaria e vários outros clubes. A Portuguesa estava lá, alguns outros clubes que já nem existem mais, enfim. Mas aquele era o campeonato profissional. Só que, durante a competição começou, tiveram 3 rodadas, o Flamengo começou muito bem o campeonato, tanto que nessas 3 rodadas o Flamengo era o líder do campeonato carioca, só que aí o Flamengo, ele ficou um pouco insatisfeito, o Flamengo e o São Cristóvão ficou insatisfeito com algumas premiações, alguns valores de premiações que eram pagos pela federação, e eles decidiram romper com a AMIA e assinar com a LCF. A LCF era a Liga Carioca de Futebol, que era quem estava organizando o torneio profissional, o torneio paralelo. Então, já com a competição começada, o Flamengo sai do campeonato da AMIA, o campeonato oficial, e vai para o campeonato profissional, onde estavam Fluminense, Vasco, Bangu, Bom Sucesso e América. Só que essa história já começa errada aí, por quê? Porque o campeonato profissional ele tinha uma Série A e ele tinha uma Série B, tinha uma subliga que era a segunda divisão. Em tese, pelo regulamento, os clubes que viessem de outro campeonato, os clubes que quisessem aderir ao profissionalismo, eles deviam entrar através da Série B. Eles deviam entrar para a Série B e depois, se fossem disputar a Série A, subissem no campo.
O São Cristóvão, ele faz o processo natural, ele entra na subliga, ele entra na segunda divisão. O Flamengo, pela força política, pelos bastidores, por ter uma ligação ali histórica com o Fluminense, ele conseguiu mexer uns pauzinhos e entrou direto na Série A. Então a competição ela já começa errada aí, já começa com um tapetão de início. E aí a competição começa, eram 5 times, passaram a ser 6, porque o Flamengo entrou na Série A. Cada um se enfrentava 2 vezes, o primeiro era o campeão, o último colocado era o rebaixado. O campeão foi o Bangu do campeonato profissional, do campeonato oficial, do campeonato organizado pela CDB, pela AMIA e pela FIFA. O campeão foi o Botafogo, mas pelo campeonato profissional o Bangu ganhou. E o Flamengo ficou em último em tese. O Flamengo deveria ter sido rebaixado. Só que não aconteceu. Para o campeonato não perder força, enfim, para o Flamengo não ter que disputar a Série B, enfim, tapetão. Para ser bem claro, não vou ficar dando adjetivo não, é tapetão. O Flamengo não caiu, decidiram ali manter o Flamengo na Série A de 1934, tanto que no Campeonato Carioca de 1994, o Campeonato Profissional, o São Cristóvão, que veio junto com o Flamengo, mas veio para a Série B, ele vence a Série B de 1933 e aparece na Série A de 1934. Então a Série A ela passa a ter 7 times no ano de 1934, porque não caiu ninguém, subiu um, obviamente ficou ali um time a mais. Enfim, deram esse tapetão para o Flamengo, mas no campo, oficialmente, o Flamengo foi rebaixado do Campeonato Carioca de 1933. Depois, em 1937, se eu não estou enganado, os clubes, todo mundo entra em acordo e aí formam a Federação Carioca de Futebol, a Liga Federativa, enfim, a Federação Carioca, a antecessora da FERJ, e aí passa a se ter um Campeonato Carioca unificado. Mas ali o Flamengo já tinha um rebaixamento em 1933. Não tem como negar, tá na história, tapetão. E só voltando aqui, tava editando o vídeo, mas voltei para dizer um adendo. O Flamengo, até hoje, é o único clube do Campeonato Carioca que ficou em último colocado da competição e não foi rebaixado. O Fluminense, em 1931, ele também ficou em último colocado. Só que aí o que fizeram? Para tentar salvar o Fluminense, eles fizeram um jogo entre o último colocado, que tinha sido o Fluminense, e o primeiro colocado da segunda divisão, uma espécie de repescagem, um jogo único ali, o Fluminense ganhou e se salvou. Então, o Flamengo ele passa a ser, a partir de 1933 até esse ano, até o ano de 2021, o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que ficou em último e não foi rebaixado direto ou então nem disputou uma certa repescagem e se salvou por se salvar no tapetão, enfim. Só esse adendo aqui que eu acho importante para a história. Segue aí o vídeo normal. Em 1991 aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mas em termos diferentes. Porque o que aconteceu? O São Paulo ele foi rebaixado em 1991. O Campeonato Paulista de 1991, ele era 24 times divididos em 2 grupos de 12. Os 3 melhores de cada grupo se classificavam e os 6 melhores da classificação geral se classificavam também, totalizando 12 classificados. Então, de 24, 12 classificavam, 12 ficavam para trás e esses 12 disputavam uma repescagem. O São Paulo ficou nessa repescagem. Essa repescagem de 12 clubes se dividiu em 2 grupos de 6. O primeiro colocado de cada grupo, ele no ano seguinte ia disputar a primeira divisão, ele se salvava do rebaixamento e os outros, em tese, disputariam a Série B. Os 10 que sobraram. Eram 12, salvaram 2, sobram 10. O São Paulo sobrou de novo, ficou entre esses 10 ali. Só que, no ano seguinte, o que aconteceu? Mais ou menos o que aconteceu em 87. Existiam 2 módulos. Pegaram os clubes rebaixados, que em tese seria a Série B, chamaram a Série B de módulo amarelo e inventaram um cruzamento no final entre os times da primeira divisão e os times da segunda divisão. Então, nesse cruzamento, o São Paulo disputou a Série B, o módulo amarelo do Campeonato Paulista, mas cruzou com o time da Série A e acabou, inclusive, sendo o campeão paulista. Coisa que não aconteceu em 87. Em 87 tentaram fazer a mesma coisa. Tinha os times principais num grupo, tinha os times que rebaixados da segunda divisão em outros grupos, só que aí planejaram um cruzamento, não aconteceu o cruzamento, o Flamengo ganhou um grupo, se diz campeão, o Sport ganhou outro grupo, se diz campeão, enfim. É a mesma confusão, só que em 1991 ou 92, houve esse cruzamento. E o São Paulo se fez campeão paulista de 1992, mesmo tendo disputado a segunda divisão, mas caiu e jogou ali a segunda, o módulo amarelo, que é um nome bonito para a segunda divisão. E é isso, rapaziada. O Santos, essa foi a história de 1933, a história de 1991 e pode ser que haja aí uma história de 2021 com o Santos rebaixado para a Série B. Eu espero que não, torço sempre para os clubes grandes ficarem na Série A, mas pode acontecer. Eu soltei um vídeo aqui explicando o que o Santos precisa para se salvar e o que precisa acontecer para ele cair. Se você quiser assistir, tiver em dúvida, tá aqui. E já ficou muito longo o vídeo. É isso. Tem um próximo vídeo. Me ajuda a chegar a 300, faltam 8. Se inscreve aí. Um abraço, valeu, até a próxima!